dizer assim, ó. Olha o que Jesus vai falar aos 11 discípulos. Os 11 discípulos foram, Mateus 28:16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Não mandou eles irem fazerem discípulos só em Jerusalém. Vá e faça discípulos, pregue o evangelho em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os o quê? A obedecer tudo aquilo que eu os ordenei, e eu sempre estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, desde Mateus 28, quando ele ressuscitou e foi ter com os discípulos, ele fala, ele junta os 11, que aqui ainda eram os 11, e fala: vocês precisam ir, faça discípulos de todas as nações. Foi isso que o Senhor determinou desde o princípio, ir a todas as nações. Vão e faça discípulos de todas as nações. Se a ordem foi ir para pregar a palavra, para fazer discípulos de todas as nações, por que que eles não queriam ir? Por que que eles não foram? Por que que eles permaneceram em Jerusalém? Porque eles não conseguiram abrir mão dos costumes judaicos. Eles não saíram de Jerusalém porque eles não conseguiram abrir mão dos ritos judaicos. E como o templo estava em Jerusalém, eles não conseguiam sair dali. Você vai ver que às vezes eles saem, eles vão até Samaria, eles encontram com Filipe, eles vão lá, ministram o Espírito Santo e retornam para Jerusalém. Eles faziam os movimentos quando os outros discípulos, quando dispersaram, pregaram e as pessoas começaram a se converter, eles iam lá para ministrar o Espírito Santo e depois voltavam para Jerusalém. Por quê? Porque eles não conseguiram se desligar dos costumes judaicos. E aí você pensa: pastora, mas e a vontade de Deus não vai ser feita? Claro que vai ser. Como eu disse, queira você queira ou não, a vontade de Deus vai se cumprir. Então entenda, se você quer fazer a obra de Deus, seja bem-vindo. Se você quer fazer a obra de Deus vai ser feita. Mas se você não quiser fazer a obra de Deus, se você não quiser fazer, ela vai continuar sendo feita do mesmo jeito. Só que com uma diferença. Pergunta pra mim, qual? Sem você. Ela vai continuar sendo feita. A única diferença que vai ser sem você. Porque olha o que Deus vai fazer. Ao invés de ter 12 pregando, porque foi dado aos apóstolos irem, para pregar o evangelho, e aqueles que estavam ali reunidos, que eram 120, mas foi direcionado, aos apóstolos, que eles testemunhassem de Cristo. Agora, ao invés de 12 apóstolos, são mais de 5.000 homens e mulheres pregando o evangelho. Porque na primeira ministração de Pedro se converteu 3.000 almas, depois na segunda 2.000 almas, juntando 5.000 almas. E a palavra vai dizer que todos foram dispersos para a Judeia e Samaria. Então olha o que Deus fez. Ao invés de 12, agora tem 5.000 homens convictos da verdade do evangelho para pregar o evangelho e fazer a sua vontade. Espalhados por toda a Judeia, por toda a Samaria. Deus arrumou logo uma intensa perseguição. Os 5.000 se espalham para pregar a palavra, porque a palavra vai dizer no versículo 4 de Atos 2, e eles indo como? Pregando a palavra. Por onde iam, eles pregavam a palavra. Por onde eles passavam, eles pregaram a palavra. Então entenda, a vontade de Deus vai ser feita por sua soberania, quer o homem queira ou não, queira você fazer parte ou não. E eu vou te dar um conselho: nunca faça
biquinho para Deus. Sabe fazer biquinho, bater pezinho igual criança? Não faça birra com Deus. Não tente medir forças com Ele. Porque eu vou dar um exemplo. Ouve. E aí você tem que ser bom de Bíblia para acompanhar. Mas eu sei que você é, porque eu creio. Houve um dia um grande profeta que decidiu fazer birra com Deus. E ele sobe uma montanha e faz para Deus assim: Deus, me mata. Deus, eu não quero mais viver. Deus, a minha vida não vale a pena, me tira desse mundo. Estou parafraseando, tá? Deus vai olhar para ele. Quem é esse profeta? Elias. Todo mundo conhece Elias, né? Elias é um excelente profeta. Fez fogo descer do céu. Glória a Deus. Vai voltar, daqui a pouco ele volta. Ele vai voltar, sabe? Porque ele é uma das testemunhas, né? Jesus, glória a Deus, é a luz do Testamento. Está sabendo agora? Saberá mais do nosso curso de escatologia, que em breve será ministrado e liberado para toda a igreja. Mas voltando. Então Elias um dia resolve fazer birra com Deus e fala: Deus, eu não quero mais viver, minha vida não vale a pena, ai, me mata, ai, eu não sirvo para nada. Aí Deus ouviu e falou: tá bom, faz o seguinte, vai no lugar que eu vou te enviar, encontra um homem chamado Eliseu, unge ele no seu lugar. Ou seja, ele vai fazer agora o serviço que você não quer fazer. Você vai lá, unge ele e acabou. E ele vai, né, ser posto no seu lugar, unge ele no seu lugar. Quando Deus fala isso, ele fala assim: não, Deus, mas não precisa, Deus, não. Agora vai e faz o que eu te mandei fazer. E Elias vai, ele vai bravo, ele não queria chamar Eliseu. Ele tenta de todos os modos se livrar de Eliseu. Mas ele vai até Eliseu, passa a capa sobre Eliseu. Eliseu passa a segui-lo. Aonde Elias ia, Eliseu estava atrás. Ele não queria que acompanhasse ele, mas ele ia atrás. Ele tentava deixar Eliseu para trás, mas Eliseu estava ali junto com ele. Por quê? Porque Eliseu entendeu algo que Elias não tinha entendido. Que quando Deus te chama, ou você aceita o chamado, ou Ele não te quer mais. Pastora, como assim? Eu não disse que Ele não te ama. Eu não disse que Ele não vai te abençoar. Eu não disse que Ele, que você vai perder sua salvação. Eu te disse que quando Ele te chama e você rejeita o chamado, Ele não vai ficar mendigando atrás de você, porque Deus não é pedinte. Ou você aceita o chamado, ou Ele não vai querer mais. Ele vai botar outro no seu lugar. Então, quando Elias vai rejeitar o chamado e ficar de birrinha com Deus, querendo medir força com Deus, ele fala: tá bom, vai lá e unge e coloca outro no seu lugar. Ele fala: não, Deus estava brincando. Não, brincando não. Porque eu não estou aqui de brincadeira. Agora você vai e unge outro no seu lugar. Então não é que Ele não te ama, Ele só não confia em você a coisa mais importante para Ele, que é a sua obra, que é a edificação da sua casa. Ele não pode confiar aquilo que é importante para Ele, que é a sua obra, a edificação na sua casa, na mão de filho birrento, mimizento, que tenta medir força com Deus, que uma hora quer o chamado, outra hora não quer. Ou você quer ou você não quer, ou você aceita ou não aceita. Porque se você não aceitar, não tem problema, Ele vai ungir outro no seu lugar. Deus não está aqui para mendigar favor de homens. Pelo contrário, nós que dependemos do favor dEle. Porque se não fosse o favor de Deus, se não fosse a graça dEle sobre nós, nós não estaríamos aqui. E sabe o que Eliseu fez? Eliseu trabalhava lavrando a terra. Que aí vem a musiquinha que você conhece. Eliseu trabalhava lavrando a terra. O que Eliseu faz quando Elias o chama? Ele vai lá, ele mata os bois, quebra as carroças, igual você acabou de cantar hoje. Mata os bois, quebra todas as carroças, faz um holocausto para Deus, querendo dizer para Deus: para esse lugar eu não volto mais, porque agora eu vou seguir naquilo que Deus me chamou para fazer. Então Elias apaga qualquer resquício de uma vida que ele tinha antes, fora do chamado de Deus. E no meio do caminho, Elias vai falar assim: fica aqui que eu vou em tal lugar. Eliseu: não,
tão certo quanto vive o Senhor e a tua alma, eu não te deixarei de modo nenhum. Era o que Eliseu dizia a Elias. E Eliseu está dizendo para Elias assim: não adianta, porque eu não vou fazer a burrada que você fez. Porque se você não quer servir a Deus, eu quero. E a gente já conhece a história. Eliseu fica até o fim, grudado em Elias, até ver ele subindo no redemoinho, a capa cai sobre ele, tem a unção dobrada do espírito de Elias. Deus está buscando aqueles que verdadeiramente, em seus corações, querem fazer a sua vontade. Que verdadeiramente entendem e dão valor ao chamado e à oportunidade que Deus está nos dando. Não se esqueça, Deus não depende de homens, como também não dependeu dos apóstolos. Ele está nos dando a oportunidade, o privilégio de fazer parte de uma obra que Ele já fez, que Ele já consumou, que Ele já decretou vitória. Ele está nos dando a oportunidade de fazer parte da sua vontade, que é soberana, que Ele não precisa de nós que precisamos dele. Deus não precisa de homens. Deus não dependeu dos apóstolos. Quando Ele quis que tudo acontecesse, Ele dispersou 5.000 homens em Samaria, em Judeia, que eram os outros discípulos, os diáconos, que vão levar a palavra para Judeia e Samaria. Foi Paulo que vai levar a palavra até os confins da terra. Paulo vai a lugares que nenhum deles foram. Paulo vai a regiões, a lugares distantes que nenhum deles pisaram. Paulo, um matador de crente. Paulo, perseguidor da igreja. O único que tinha um coração íntegro, que teve coragem de se desprender totalmente da lei judaica. O único que teve coragem de considerar tudo perda, tudo que ele viveu, tudo que ele aprendeu, para viver plenamente a vontade de Deus. É esse tipo de homem que o Senhor está procurando. Homens de coração íntegro, homens de coração verdadeiro, homens que verdadeiramente querem fazer a sua vontade e entendem o privilégio de ser chamado para cumprir a sua vontade e o seu propósito. Homens e mulheres desprendidos de tudo dessa terra, de tudo que viveram, de tudo que aprenderam, das suas culturas, dos seus ritos familiares ou da sua religiosidade, para viver plenamente a vontade de Deus. Deus vai fazer a sua vontade, custe o que custar. Quer servir? Seja bem-vindo, o Senhor te espera. Não quer servir? Ok, mas acredite, as pessoas que deveriam ser ganhas por você serão ganhas por outras pessoas. Aquilo que você deveria fazer, outras pessoas vão fazer no seu lugar. A única coisa que vai acontecer é você perder a sua coroa, como está lá em Apocalipse.